1 Coríntios capítulo 7, vamos prosseguir na nossa leitura bíblica. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que é devido e semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Isso vos digo como concessão e não por mandamento. Eu quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado que também eu vivo. Caso não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Aos mais, digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e ela consente em morar com ele, não a abandone. A mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém, agora eles são santos. Mas se o descrente quiser se apartar, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, que se salvará o teu marido? E como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Ande cada um segundo o Senhor lhes tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que eu ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si nada é, a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso, mas se ainda pode se tornar livre, aproveita a oportunidade. O que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprado, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou a minha opinião, como tendo recebido do Senhor misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer como está. Estás casado? Não procures se separar. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas se te casares, com isso não pecas. Também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne. Aí é a palavra sobre casamento. Tais pessoas sofrerão angústia na carne. E eu quisera poupar-vos, está escrito. Isso, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero? O apóstolo Paulo deixa claro. O que eu quero é que vocês estejam livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, como agradar a esposa. E assim está dividido. A mulher, tanto viúva como virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, como agradar o marido. Digo isso em favor de vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso, e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Mas se alguém julga
que trata sem decoro a sua filha, estando a passar da flor da idade, e as circunstâncias exigem, faça o que quiser. Não peca que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, isso bem firmado no ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim quem casa a sua filha virgem, faz bem. Quem não casa, faz melhor. A mulher está ligada quando vive ao marido. Se ele faleceu, o marido falecer, fica livre para casar. E aí está o critério para como casar. Com quem quiser, uma escolha sua. Mas somente no Senhor. Alguém que seja do Senhor, que tenha aliança com Deus. Todavia será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. Penso que tenho o Espírito de Deus. Esse capítulo de 1 Coríntios é um daqueles que nos deixa bem confusos muitas vezes, por tratar de muitos assuntos polêmicos, de forma, às vezes, que parece que o apóstolo Paulo tinha uma preferência por uma vida solteira do que casada, mas não é bem isso que o texto está falando. Vamos dividir em duas partes. Hoje, então, 1 Coríntios capítulo 7, a primeira parte. Primeiro, amado, nós precisamos entender claramente, biblicamente, também nesse capítulo, que o casamento é um projeto de Deus. O casamento é um propósito de Deus. Não é uma construção histórica da sociedade, mas o casamento foi idealizado pelo Senhor. Deus idealizou o casamento para muitos propósitos. Nós vamos entender isso. Não é apenas para que você se case, mas tem um propósito no casamento. O maior propósito do casamento é o propósito também da nossa vida, é de glorificar o nome do Senhor. Por isso Paulo deixa claro, você que é do Senhor, case com alguém no Senhor. O casamento tem o propósito também de edificação mútua, de completar um ao outro, de afetividade, de um ao outro abençoar, amar. Você e eu precisamos de alguém do nosso lado que realmente nos conheça, nos ajude a perceber coisas que sozinho nós não vamos perceber. O casamento então tem um propósito de completar um ao outro. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. A força que há, a sinergia que há entre duas pessoas que se unem em casamento há um propósito de Deus. O casamento também é um lugar de desfrutar o prazer. O apóstolo Paulo deixa claro isso e logo começa no capítulo 7 dizendo o marido, ele deve dar à sua esposa o que é devido, a esposa também. Ele fala que o marido não tem poder sobre o seu corpo, nem a esposa. E aqui muita gente começa interpretando errado. Vai para o casamento dizer, eu tenho direito sobre o corpo do outro. Na verdade, o que Paulo está falando não são dos direitos, são das responsabilidades. Ele está dizendo que você deve fazer de tudo para abençoar o outro, servir o outro. E não cobrar do outro que ele seja o que você quer, que ele faça o que você quer. Isso tem a ver com relação sexual também, mas em todos os sentidos, o respeito mútuo e a responsabilidade de você abençoar o outro, e não exigir, cobrar, e às vezes até usando a Bíblia, para poder oprimir o seu cônjuge. Paulo então está dizendo, você que é casado, você tem uma responsabilidade, procure agradar a sua esposa, e o marido fazer isso, mas a esposa também, procure agradar o seu marido. Nós entendemos biblicamente, amado, que a nossa satisfação está em tirar os olhos das nossas necessidades, do egoísmo e pensar sempre em servir, abençoar o outro. E como no casamento isso é importante. Há um livro que o título é muito interessante, falando de casamento, 2 pulgas e nenhum cachorro. O autor diz que as pessoas quando casam, elas são como uma pulga que encontra um cachorro e diz, eu vou me alojar e vou sugar tudo desse meu parceiro, e aí não sabe ele que o outro também é uma pulga, e também está com a mesma mentalidade, e quando eles casam, eles descobrem uma coisa, nós dois somos pulgas e não tem cachorro. Nós precisamos amar o outro. Amado, você não pode casar realmente para ser feliz, mas para fazer o outro feliz, escolher abençoar, amar. Paulo então está mostrando o propósito do casamento, porém tem algo que nós passamos muitas vezes sem perceber. Você sabe, um dos maiores propósitos do casamento, para alguns aqui talvez seja uma revelação, é que um casal tenha vida de oração, sejam parceiros de oração. A maioria dos casados não consegue orar juntos.
E o Paulo está dizendo isso. Inclusive, ele está falando, olha, sobre a questão da intimidade sexual do casal, deve ser algo tão constante, tão saudável, tão valorizado, que vocês só devem pensar em se abster quando vocês querem se separar para uma oração mais intensa, mais dedicada. O que Paulo está dizendo aqui é que o casal ora junto. O casal que é do Senhor e tem unidade no Espírito, vai orar junto. E o casal que orar junto vai cumprir o propósito de Deus através da família de uma maneira plena. Vai ter uma unidade espiritual, vai ter uma unidade psicológica e emocional, vai ter uma unção de Deus sobre esse casal. Amado, é um segredo de Deus. O casamento é para ser um lugar de oração do casal. Lembra o que Pedro fala sobre o casamento? Que o marido não deve tratar a esposa de maneira áspera, para que as orações não se interrompam. O lugar de orar, você precisa ter um cônjuge, você precisa escolher alguém para casar, que seja um parceiro de oração, alguém que ora já desde quando você está namorando. Não acredite nessa promessa, quando casar iremos orar juntos. Precisam orar juntos. Precisa interceder juntos. A oração traz uma unidade espiritual que nenhum outro relacionamento traz. E aí alguns podem pensar, mas se a gente orar muito, nós vamos virar irmãos. E nós vamos perder o desejo. Pelo contrário, se o casal ora junto e tem intimidade espiritual, o desejo vai ser natural, vai ser saudável e não vai ser idolatrado. O que Paulo está dizendo aqui então é que o casal, a família, e aí eu falo do casamento, deve ser um lugar de oração, um lugar de intercessão. Deus deseja que cada família, cada casal seja ali alguém que está gerando as promessas de Deus, que está ali buscando a face do Senhor. O Senhor está fazendo isso e vai fazer com os casais, famílias que buscarem a face dele. E aí ele diz, olha, nessa questão sexual, a abstinência deve ser em comum acordo, deve ser algo esporádico, e deve se perceber quando esse tempo kairós de Deus para orar por aquilo se completou, para que volte a intimidade sexual, para que Satanás não vos tente. Então é algo que os dois concordam, os dois percebem, é feito com um tempo específico, porque há muitas pessoas que se convertem e chegam para o marido e dizem, olha, eu estou num propósito, e o marido fica olhando para ela, é mesmo? E ele não sabia de nada. O marido vai dizer, você fez de propósito, né? Certa vez a gente estava em jejum com a igreja, e depois de uma semana, jejum de Daniel, algumas abstinências, o marido chegou para mim e falou, pastor, lá em casa está difícil, esse jejum está atrapalhando a gente. Eu falei, ué, mas é para ajudar. Ele falou, não, minha esposa disse que jejum é para tudo, nem sempre. Você pode estar jejuando parcialmente alguns alguns alimentos, que envolve animais, que a gente se farta dessas carnes, que a gente deve ter mais controle na comida que a gente está ingerindo, mas o casamento precisa ser um lugar de oração, de jejum. E aí eu dou um conselho, digo eu, não o Senhor, seria muito agradável os casais começarem a fazer alguns jejuns, não apenas nessa área, talvez essa seja o mais específico quando Deus dirige, mas o jejum, às vezes, de televisão, de internet, para buscarem ao Senhor juntos, certamente, de lazer excessivo, entretenimento, às vezes excessivo, para poder buscar o Senhor juntos, certamente a família vai experimentar algo especial da parte de Deus. Mas em segundo lugar, nós queremos falar que o texto de Coríntios capítulo 7 também fala da bênção de se estar solteiro. A bênção de se estar solteiro. O apóstolo Paulo não está aqui falando, olha, é melhor ficar solteiro porque casar é um problema. Não. Ele está sendo muito realista, dizendo o seguinte, quem casar terá aflição. Irmãos, então você não pode dizer que ninguém te avisou. A Bíblia te avisa, os amigos avisam. Por que aflição? Porque a convivência de duas pessoas é um desafio. Porque nós temos uma natureza egoísta, orgulhosa, nós temos dificuldades mesmo. E o casamento, Lutero disse que é a escola do caráter. Então Deus quer que o casamento seja assim mesmo,
com estes desafios para tratar conosco, nos tornar mais quebrantado e nos fazer correr para a presença de Deus. Quando a dificuldade vem, as divergências aparecem, o casal e também individualmente começam a buscar o Senhor e começam a aprender a amar mais o Senhor do que o cônjuge. E quem ama o Senhor, ama o cônjuge, naturalmente. É impossível amar a Deus e não amar o cônjuge, que está tão perto. Então o casamento foi uma ideia de Deus para aperfeiçoar e amadurecer o homem e a mulher. Mas quando nós respondemos com humildade, quando há humildade, quebrantamento diante das aflições que nos sobrevêm, nós vamos amadurecendo e o casamento vai se tornando um lugar precioso, deleitoso. Mas quando entra o orgulho, a Bíblia diz o quê? Que o divórcio Deus permitiu por causa da dureza do coração. E eu vou falar amanhã sobre a questão de divórcio. Mas nós não podemos passar por esse texto sem entender uma coisa: estar solteiro no reino de Deus é uma bênção. É difícil ouvir isso, né? Alguns têm medo de falar amém e ele ficar solteiro o resto da vida. Então eles falam amém. Eles falam aleluia. Eu não estou dizendo ficar solteiro, estou dizendo estar solteiro. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, amado, é uma palavra que nós precisamos todos os dias nos lembrar, que nós não podemos olhar para a vida de solteiro como uma vida incompleta, infeliz, e pressionar os solteiros a casar a todo custo, e sempre estar se ocupando em tentar casar as pessoas na nossa mente. Parece que as mulheres têm mais tendência a isso do que os homens, na verdade. Elas olham alguém solteiro e ficam dizendo, combina com aquele, com aquela. E isso faz parte da nossa natureza, amados. Só que pela palavra, eu queria nos lembrar nessa manhã, que nós que estamos solteiros, ou aqueles que estão, para que ninguém tenha alguma dúvida, nós precisamos desfrutar desse tempo com toda a alegria do Senhor, com toda a dedicação ao reino de Deus, sendo satisfeitos nele. O apóstolo Paulo está dizendo isso, para não viver uma insatisfação crônica e até uma projeção de que o casamento vai trazer aquilo que nós tanto precisamos, e não vai. O que nós precisamos, nós já temos, é o Senhor Jesus reinando na nossa vida. Paulo está dizendo, a vida de solteiro é uma oportunidade para servir a Deus com mais intensidade, com mais busca, de construir amizades boas e saudáveis, inclusive com o sexo oposto, sem interesses de desejo, sem ficar pensando que tem que namorar muito e para que você possa ser feliz. Não! É um momento de você aprender a ter amigos e amigas, buscando o reino de Deus juntos, aprendendo a amar e respeitar. Amado, isso é uma bênção. Estar solteiro no reino de Deus é uma bênção. Aproveitar o tempo para você estudar, tantas vezes se dedicar a viagens missionárias, a tantas coisas maravilhosas. Mas nós vamos criando uma mentalidade errada. Mentalidade errada que estar casado é algo negativo, e que estar solteiro é algo negativo, e vivemos insatisfeitos. E o que Paulo diz aqui, o que eu quero, irmãos, diante de tudo que eu estou falando, é que vocês vivam desimpedidamente, não vivam preocupados. Casado, não use o casamento como um argumento para você dizer, eu sou infeliz, eu não posso. Ele diz, não, quem está casado, viva para o outro, mas sabendo como se você não estivesse, ou seja, como se aquilo também não te atrapalhe em nada. O casado serve a Deus bem, quando o casal tem vida de oração junto. E o solteiro, não viva a lamentar, transferindo as suas alegrias para o seu futuro, quando você estiver casado. Seja pleno em Deus, no estado em que você se encontra. O apóstolo Paulo chega a falar, olha, quem está circuncidado ou incircuncidado, quem é escravo ou livre, as duas grandes questões daquele momento, circuncisão, questão religiosa dos judeus, e a questão da escravatura, uma questão social. Ele diz, olha, se você é escravo, é circuncidado ou não importa a sua condição,
Seja pleno em Deus, tenha paz em Deus, não deixe que o que você não tem impeça você de ser pleno naquilo que você tem, seja pleno na condição que você se encontra. Já imaginou falar isso para uma pessoa escrava naquela época? Amado, nada pode roubar a nossa paz em Cristo, se os nossos olhos estiverem nele e se nós nos deixarmos ser cheios da palavra. Então o capítulo 7 de 1 Coríntios é a maturidade espiritual para lidar com o entendimento acerca da família, acerca do casamento, acerca da vida de solteiro. Amanhã nós continuamos, em nome de Jesus.